As orquídeas precisam de ambientes com uma alta umidade no ar, em média 50%. Isso é necessário, pois elas captam a água de que necessitam diretamente do ar. Uma sugestão é colocar vasos de orquídeas em uma bandeja com cascalho e manter o cascalho úmido com cerca de 1,5 cm de água. A quantidade exata de água pode variar de espécie para espécie. Aquelas que possuem raízes muito finas, com folhas frágeis ou ainda que não possuem o pseudobulbo, exigirão um substrato sempre úmido. Já as orquídeas um pouco mais resistentes, que possuem folhas duras e pseudobulbo, deverão ser regadas somente quando o substrato estiver completamente seco. Com as estações do ano, a quantidade vai variando, mas também variam a luminosidade e temperatura do ambiente. Para aqueles que residem nas regiões mais frias, vale lembrar que nos dias frios de inverno a orquídea não deve ser regada. Posteriormente trataremos em detalhes da necessidade de água de cada tipo de orquídea. Apenas tenha esses princípios como básico no cultivo desta planta. Agora vamos falar um pouco melhor sobre a temperatura adequada. É preciso entender a particularidade das orquídeas. Elas são acostumadas a temperaturas mais altas durante o dia e mais frias à noite. Essa variação de 10 a 15 graus Celsius que as orquídeas sofrem a cada dia é um fator importante para a floração. Para quem cultiva orquídeas dentro de casa, essa variação de temperatura nem sempre é fácil de ser conseguida, dificultando ou até mesmo impedindo a floração. A temperatura no interior deve estar acima de 15 graus o tempo todo. Leve as plantas para dentro de casa, durante a noite quando a temperatura cai, ou coloque papelão para isolar do frio entre a planta e a janela. Algumas espécies típicas de regiões onde a umidade é muito alta não precisam desta oscilação elevada na temperatura. Um fator que influencia bastante na temperatura é a ventilação. Veja. Na natureza, as orquídeas estão acostumadas a uma ótima ventilação. Abrir as janelas quando o tempo estiver quente ou colocar um pequeno ventilador por perto já garante uma boa circulação de ar para elas. Tentar reproduzir esse ambiente adequado para as orquídeas é condição fundamental para seu cultivo. E para isso o controle dos ventos e correntes de ar é essencial. Uma brisa constante e que atue de forma branda na planta será de suma importância para diminuir os efeitos causados pelo calor e umidade excessivos. Esta corrente de ar, se for seca e quente, será de ajuda para a planta. Os ventos frios e úmidos, no entanto, podem ser perigosos, provocando manchas ou até mesmo o apodrecimento dos botões e das hastes.